Bom, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia do sistema endócrino. Então, algumas estruturas, as principais, quais as funções dessas estruturas, onde elas estão localizadas e quais os hormônios que vão estar atuando em cada uma delas, beleza? Então, sistema endócrino. Para a gente começar, a gente precisa entender que o sistema endócrino ele é formado por várias glândulas endócrinas, tá? Então, o sistema endócrino ele é formado por glândulas endócrinas. E aqui a gente já vai nomear algumas delas, tá? Então essa aqui no canto, a primeira, é a hipófise. Também chamada de glândula pituitária, tá? A gente pode falar ou hipófise ou glândula pituitária. Eu prefiro falar hipófise, eu acho que é mais fácil. Aqui a gente tem a glândula tireoide. A glândula paratireoide. Está representado por aqueles pontinhos verdes ali, tá? A gente vai falar mais sobre cada uma delas, só lembrando. Paratireoide. Aqui a gente tem as glândulas suprarrenais. Que também são chamadas de glândulas adrenais, né? Principalmente na fisiologia. A gente conhece elas mais como glândulas adrenais. E aqui a gente tem o pâncreas, que é um órgão que também atua como uma glândula. A gente vai ver, é uma glândula mista. E aqui a gente tem as gônadas sexuais. Então, basicamente é isso. Existem outros órgãos que também secretam hormônios, tá? Então, se a gente for ver, por exemplo, os rins, o estômago, o fígado, o intestino, pele, coração, tecido adiposo, até mesmo a placenta, todos esses órgãos, eles têm células que fazem a síntese de outros hormônios, tá? Então, a maioria dos órgãos tem células que sintetizam hormônios. Porém, quando a gente fala o sistema endócrino, as principais glândulas que a gente tem no sistema endócrino são essas, tá? Que vão secretar aí os hormônios, a gente pode dizer, não sei se mais importantes, mas os hormônios mais conhecidos aí, pelo menos, tá? Então, nesse esqueminha aqui a gente tem, né, a gente tem esse esqueminha aqui, que mostra mais ou menos a localização de cada uma dessas glândulas, tá? Então, aqui a gente tem a hipófise, né, que está ligada ali ao hipotálamo. Essa glândulazinha que eu não falei dela é chamada glândula pineal, tá? Glândula pineal. Aí aqui a gente tem a tireoide, atrás da tireoide e paratireoide. As suprarrenais estão aqui em cima dos rins, pâncreas e as gônadas sexuais, beleza? Então a gente viu já o que são essas glândulas endócrinas, né? E a gente sabe que as glândulas endócrinas, elas vão secretar o quê? Elas vão secretar os hormônios, tá? Diferentes tipos de hormônios. A gente não vai entrar muito em detalhes aqui, porque tem vídeo já sobre a fisiologia endócrina. Então, se você gosta de fisiologia endócrina, dá uma olhada lá que tem bastante vídeo sobre. Agora vamos lá. As principais funções do sistema endócrino, né, é fazer a regulação do nosso metabolismo. Tá? Então a gente tem que o sistema endócrino, ele regula o metabolismo, controla o nosso crescimento e desenvolvimento, também através de ações como, por exemplo, controla o crescimento e o desenvolvimento. Então, se a gente for pensar, por exemplo, crescimento e desenvolvimento, a gente tem o GH e os hormônios da tireoide, né, o T3 e o T4, que vão atuar diretamente nos nossos ossos, nossos tecidos moles, né, gerando, né, esse fator de crescimento e desenvolvimento. E a gente também tem
que eles vão regular, né, o funcionamento dos sistemas reprodutores, né? Então a gente também pode colocar aqui, eles vão regular funcionamento dos sistemas reprodutores. Então a gente tem, por exemplo, o FSH e o LH, né, o hormônio estimulador do folículo, o folículo estimulante e o hormônio luteinizante, que vão atuar nas gônadas, né? E a gente também pode citar como função aí o equilíbrio energético, né, que também é controlado pelos hormônios, né? Então a gente pode citar aí o nosso balanço energético, por exemplo, que é controlado principalmente pelos hormônios da tireoide, se a gente for ver. Eu vou só arrastar essa tireoide um pouquinho para baixo para não ficar muito próximo ali. Tá, então vamos lá. Começando, né, pela primeira glândula, que vamos dizer que eu diria que é uma das mais importantes desse sistema endócrino, né? Por quê? Porque é uma glândula que vai comandar várias outras, tá? E essa glândula é a hipófise, beleza? Vou aumentar um pouquinho. Porém, a gente tem que lembrar que aqui em cima eu coloquei hipófise, porém não é a hipófise ali em cima, tá? Aqui em cima a gente tem uma outra estrutura, que é o hipotálamo. Então isso aqui é o hipotálamo, beleza? Por quê? Porque a hipófise ela não vai agir sozinha. A hipófise ela é controlada por uma outra estrutura, que é o hipotálamo, tá? Então isso aqui, essa estrutura inferior é a hipófise, beleza? Então quem faz o controle da hipófise é justamente aqui o hipotálamo. Então aqui no hipotálamo a gente vai ter várias células, né, que vão conectar o hipotálamo à hipófise, beleza? Então, falando na hipófise, né, a gente tem ela é dividida em duas partes. A gente tem a parte anterior, também chamada de adenohipófise, e a gente tem a parte posterior, que é chamada de neurohipófise. Vou fazer essa adeno aqui de uma cor diferente para não ficar melhor para distinguir. A gente tem a adeno, hipófise e a neurohipófise. A adenohipófise ela é formada por um tecido epitelial, tá? Então, em relação à adenohipófise, ela é formada por tecido epitelial. E ela é considerada uma glândula verdadeira, porque a gente tem síntese de hormônios nessa glândula, tá? Então, ela tem tecido epitelial, é considerada uma glândula verdadeira. Já a neurohipófise, ela é como se fosse uma continuação do hipotálamo, tá? Então, ela é formada por um tecido neural. Se a gente for olhar a histologia desse tecido, a gente vai ver que aqui na neurohipófise, a gente tem um tecido epitelial, né? A gente tem um revestimento diferente em comparação com a adenopófise, beleza? Perdão. Aqui na adenopófise a gente tem um tecido diferente, um tecido epitelial, em comparação com a neurohipófise, que é formado por um outro tecido, que é o mesmo tecido do hipotálamo, tá? Então ela é como se fosse uma continuação desse hipotálamo. E ela não faz a síntese de hormônios, tá? Ela só libera hormônios que são sintetizados lá no hipotálamo. E que hormônios são esses liberados aqui na neurohipófise? A gente pode citar a ocitocina, né? E o ADH, o hormônio antidiurético. Tá? Então são os dois hormônios que são sintetizados lá no hipotálamo, por esses neurônios aqui, né? Supraóptico e o paraventral, e eles são liberados aqui na hipófise posterior, também chamada de neurohipófise. Tá? Então a neurohipófise é a mesma coisa que a hipófise posterior, e a adenopófise é a mesma coisa que a hipófise anterior. Beleza? E a adenopófise, né, ou hipófise anterior, ela vai liberar 6 hormônios que vão atuar em outras glândulas, tá? Então a adenopófise,
ela vai liberar, não todos vão atuar em outras glândulas, mas a maioria vai atuar em outras glândulas e outros já vão atuar diretos nos órgãos-alvos, tá? Então a adenipófise, ela tem várias células específicas, tá? A gente não vai falar sobre essas células, mas elas têm 5 tipos de células específicas, que sintetizam 6 tipos de hormônios, que são o GH, vou colocar na listinha aqui, o GH, que é o hormônio do crescimento, né? O LH, perdão, coloquei aqui errado. O LH e o FSH, que é o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulador, assim como o TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide, que vai atuar lá na glândula tireoide, o ACTH, também chamado de adrenocorticotropina, que vai atuar lá na glândula adrenal, tá? E a gente também pode citar a prolactina. Beleza? Então, lá na adenipófise, a gente vai ter a síntese de 6 hormônios diferentes. O GH, o LH e o FSH, que são chamados de gonadotrofinas, tá? São classificados como gonadotrofinas ou gonadotropinas, tá? Tanto faz, que vão atuar lá nas gônadas sexuais. O ACTH, também chamado de adrenocorticotropina, que vai atuar na glândula suprarrenal. E a prolactina, beleza? Além de hormônios inibidores também, que a gente não vai falar sobre eles aqui, mas a adenipófise libera 2 hormônios inibidores, que é a somatostatina, que é o hormônio inibidor do GH, e a dopamina, que é inibidor da prolactina. Acho que dá pra gente colocar aqui, além, né, de hormônios inibidores. Então, a somatostatina, que vai inibir o GH. Deixa eu mover ela, tirar ela daqui. E a dopamina, que vai inibir a síntese de prolactina. Mas a gente não vai entrar muito nisso, porque isso já é coisa da fisiologia, tem vídeo explicando isso certinho. Agora, esses hormônios que foram sintetizados, né, lá na adenipófise, eles vão atuar em várias outras glândulas, alguns deles, tá? E eles vão ativar essas glândulas. Então, por exemplo, aqui na glândula tireoide, vou falar mais específico dela agora, a glândula tireoide, ela é uma glândula que fica localizada na região do pescoço, tá? Então a gente tem, e ela fica logo abaixo, aqui na cartilagem tireoide, tá? Então isso aqui é a cartilagem tireoide. Logo abaixo dela a gente tem a glândula tireoide, que é essa glândula aqui, em formato de borboleta, tá? Então a glândula tireoide, ela tem esse formato aqui de borboleta, beleza? Em relação à anatomia da glândula tireoide, a gente tem que ela é dividida em 2 lobos, né? A gente tem o lobo direito, lembrando que essa é uma vista anterior, então a gente tem o lobo direito e o lobo esquerdo. E entre os 2 lobos, a gente tem uma estrutura que fica mais ou menos aqui, que chama istmo. Esse istmo é uma estrutura que ele faz a junção desses 2 lobos, tá? Ele vai como se fosse unir esses 2 lobos. E essas glândulas tireoide, elas vão receber a ação do TSH, tá? Então, o TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide, que foi sintetizado lá pela adenipófise, ele vai atuar na glândula tireoide. E uma vez que ele atua na glândula tireoide, a gente vai ter essa glândula sintetizando o T3 e o T4, que são os hormônios da tireoide. Tá? Então, o T3 e T4 são os hormônios da tireoide, hormônios tireoidais. Beleza? E esses hormônios eles vão atuar em diversas vias dentro do nosso organismo, em diversos órgãos-alvo, tá?
E a atuação deles vai ser muito importante para o nosso crescimento e desenvolvimento, né? Para a melhora do metabolismo, então ele vai aumentar também o metabolismo celular, principalmente. Opa. Metabolismo celular, ou seja, as células elas vão trabalhar mais, né? E assim ele vai aumentar também o consumo, ele vai atuar melhorando o consumo de oxigênio e também o metabolismo basal, tá bom? Então, entre as principais funções, eu vou tirar essa setinha para cima aqui, porque dá a impressão que ele aumenta, mas não é que ele aumenta, tá? Ele vai agir, ele vai atuar no nosso crescimento, no nosso metabolismo celular, consumo do oxigênio e também no metabolismo basal. Tá? Então ele pode causar uma melhora, né, no nosso crescimento, pode causar um aumento no nosso metabolismo celular, quando secretado corretamente ou em excesso, porém em déficit ele vai provocar uma deficiência no crescimento, uma diminuição no consumo de oxigênio, uma diminuição no metabolismo basal. Tá? Então, esses hormônios da tireoide eles vão interferir nesses fatores: crescimento, metabolismo celular, consumo de oxigênio e metabolismo basal. Beleza? Tem vídeo explicando certinho cada órgão que eles atuam na parte da fisiologia. Mas, em resumo, é isso basicamente sobre a glândula tireoide. Continuando aqui, a gente tem uma outra glândula que é a glândula paratireoide. A glândula paratireoide é essa glândula que está em verde aqui. Então, esses risquinhos verdes aqui, eles são a glândula paratireoide, tá? E onde é que a glândula paratireoide fica localizada? Então, ela fica localizada na parte posterior da tireoide. Então, ela fica na parte posterior da tireoide. Então, imagina que a gente pegou aqui essa glândula tireoide, né, essa borboleta, a gente virou, a gente está vendo ela numa vista posterior. E aqui, essas bolinhas verdes são as glândulas paratireoides. Né? Então, a gente tem 4. A paratireoide superior direita, paratireoide inferior direita, porque a gente está vendo uma vista posterior, tá? Então, esse lado é o lado direito. E aqui a gente tem a paratireoide superior esquerda e paratireoide inferior esquerda, beleza? Agora, em relação às funções dessas glândulas paratireoides, né? As glândulas paratireoides, elas são importantes porque elas vão sintetizar 2 hormônios, que são o paratormônio, também chamado de PTH, tá? Então elas sintetizam o paratormônio, PTH, e elas também sintetizam a calcitocina. Tá? O paratormônio e a calcitocina, eles são muito importantes porque eles vão atuar regulando a quantidade de cálcio, de magnésio e de fosfato que a gente tem no nosso sangue. Tá? Então eles vão regular alguns minerais. Tá? Então esses dois aqui são importantes porque regulam algumas quantidades de minerais no nosso sangue. Tá? Então, cálcio, magnésio, o próprio fosfato. Beleza? Então eles vão fazer a regulação desses minerais aí no nosso sangue. Seguindo, a gente vem aqui para glândula suprarrenal, beleza? Como o próprio nome dela diz, glândula suprarrenal, também chamada de glândula adrenal. O nome tem a ver com a localização dela, tá? Então ela fica localizada onde? Logo acima dos rins, tá? Então aqui a gente tem o rim, tá? Aqui os 2 rins, no caso. E logo acima dos rins a gente tem quem? A gente tem as glândulas suprarrenais, beleza? Então, para nunca mais errar a localização das glândulas suprarrenais, ó, aqui no desenho também dá para ver, ó. Aqui está o rim, aqui está a glândula suprarrenal, beleza? E qual que é a função dessas glândulas suprarrenais? As glândulas suprarrenais, se a gente pegar ela aqui, ó, aqui a gente pegou uma glândula suprarrenal, a gente pegou essa glândula aqui, a gente ampliou ela e fez um corte transversal, a gente cortou ela
num plano coronal, tá? Então a gente divide ela em anterior e posterior. Assim, a gente tem essa visão do interior da glândula. Então a gente tem duas partes aqui dentro. Tem uma parte que a gente chama de medula adrenal, que é o meio dela. Então isso aqui é a medula adrenal. E em volta, tá? Essas três estruturas aqui, elas correspondem ao córtex adrenal. Beleza? Ou medula da glândula suprarrenal, córtex da glândula suprarrenal. Mas adrenal se começa a gente entender. Essa área do córtex aqui, ela é uma área muito maior. Então ela vai corresponder a 80 a 90% da área total da glândula suprarrenal. Tá? Então 80 a 90% dessa glândula é formada pelo córtex. E lá o restante pela medula renal, pela medula adrenal. Beleza? Vou tirar aqui essa adrenal, tá? Mas a gente já sabe que é a medula e o córtex adrenal. A medula adrenal, ela é muito importante porque na medula adrenal vai acontecer a síntese das famosas catecolaminas, tá? Então a medula adrenal ela faz a síntese de catecolaminas. Então ela sintetiza catecolaminas. O que seria uma catecolamina? Catecolaminas são moléculas formadas a partir de um aminoácido específico que é a tirosina. Tá? Então, por exemplo, que possuem, né, um catecol lá na composição química delas, beleza? Então a gente pode citar, por exemplo, alguns neurotransmissores, como a noradrenalina e a dopamina, né? E um hormônio que é a adrenalina, que é sintetizado inclusive a partir da noradrenalina. Então a adrenalina é um hormônio produzido aqui nessa medula adrenal, tá? O córtex adrenal, a gente divide ele em três partes, né? Então a gente tem essa parte que a gente chama de 1, né? A parte 2 e a parte 3. Beleza? Então a gente tem três partes desse córtex adrenal, três divisões, tá? Essa que a gente colocou como parte 1 é a parte mais externa desse córtex adrenal, tá? Também chamada de zona glomerulosa, tá? Então a parte mais externa é a zona glomerulosa. Na zona glomerulosa, a gente vai ter a síntese de hormônios chamados de mineralcorticoides, tá? O que seriam esses mineralcorticoides? São hormônios que vão atuar na regulação de minerais, né, que a gente tem no nosso corpo. Então, um exemplo de hormônio sintetizado na zona glomerulosa é a aldosterona. Então, a aldosterona ela é um hormônio responsável por controlar as quantidades de sódio e potássio, né, que a gente tem aí no nosso organismo, e também a eliminação de H+, a eliminação de ácidos. Beleza? Então a aldosterona é um hormônio muito importante aí nessa regulação desses minerais e também na eliminação de ácidos. Uma outra zona que a gente tem, que eu coloquei ali como zona 2, é uma zona chamada de zona fasciculada. Tá? Então é a zona fasciculada. A zona fasciculada ela é muito importante também, porque a gente vai ter nessa zona, né, que está ali no meio, entre a mais externa e a mais interna, né, a gente vai ter a produção de hormônios glicocorticoides. O que seriam hormônios glicocorticoides? São hormônios que vão atuar ali nos nossos níveis de glicose sanguínea. Tá? Um exemplo de hormônio glicocorticoide é o cortisol, beleza? Então a gente vai ter a síntese de cortisol, também conhecido como hormônio do estresse. Né? Uma das coisas que o cortisol faz é aumentar, né, a quantidade de glicose que a gente tem no sangue. Então a gente vai ver, tem vídeo sobre o cortisol, lá na fisiologia, que explica exatamente, né, as diferentes vias que o cortisol utiliza para aumentar aí a quantidade de glicose no nosso sangue. Beleza? E essa terceira zona que a gente tem ali, essa terceira linha, é chamada de zona reticular, beleza? Então ali a zona reticular é a camada mais interna.
E na zona reticular, a gente vai ter a síntese da desidropiandosterona, tá? Também conhecida como DHEA, tá? Então, desidropiandosterona, que é o famoso DHEA, beleza? Que é um hormônio androgênio, ou seja, ele é um hormônio que vai atuar lá nas nossas gônadas sexuais também, tá? Bom, seguindo aqui, a gente chega, só mais duas estruturas, a gente chega no pâncreas, tá? O pâncreas é outra estrutura bem importante, vamos mover ele mais para o lado, tá? O pâncreas, ele atua, ele é considerado, né, uma glândula mista. Antes de a gente falar sobre o pâncreas, vamos falar só a localização dele. Então, a gente tem aqui no desenho, né, o pâncreas está localizado aonde? Ali no nosso ventre abdominal, né? Próximo ali aos rins e ele fica perto da região do duodeno, tá? Então aqui, próximo aqui ao rim, a gente tem o quê? Aqui a gente tem o intestino delgado, né? Então a primeira parte do intestino delgado a gente chama de duodeno. Então o pâncreas, ele fica próximo ali a essa região, essa primeira parte do intestino delgado, que é o duodeno, tá? Então o pâncreas, em relação à localização, a gente tem que ele fica localizado próximo ao duodeno, beleza? Então o pâncreas ele fica, na verdade fica ali praticamente junto com o duodeno, localizado próximo ao duodeno, que é a primeira parte ali do intestino delgado, né? Na região abdominal. Tá. O pâncreas ele é considerado uma glândula mista, tá? Então quando a gente fala do pâncreas, o pâncreas ele é considerado uma glândula mista. Por que considerado uma glândula mista? Porque a gente tem células pancreáticas, né, que atuam de forma exócrina e a gente tem células pancreáticas que vão secretar hormônios e vão atuar de forma endócrina. Então, quando a gente fala da parte exócrina do pâncreas, a gente tem, por exemplo, os ácinos, né? Os ácinos são grupos de células, tá, que sintetizam enzimas que são utilizadas lá no nosso sistema digestório, tá? Sistema digestivo, principalmente lá no nosso estômago, tá? Então, a parte exócrina do pâncreas ela é composta por esses grupos de células, que são denominados de ácinos, que produzem enzimas que são utilizadas lá no nosso estômago, né, para a formação, ali, por exemplo, do suco pancreático. E a parte endócrina é formada por outro tipo de célula, que são chamadas de ilhotas pancreáticas. Tá? Então, na parte endócrina, a gente tem as ilhotas pancreáticas. E lá nas ilhotas pancreáticas, a gente vai ter dois tipos de células específicas. Na verdade, tem mais tipos de células, tá? Tem vários tipos. Tem célula alfa, beta, delta, célula tipo F, tá? Mas enfim, a gente vai entrar em duas, que são as células alfa e as células beta. As células alfa, elas são importantes porque elas fazem a síntese de glucagon. Então, células alfa, elas sintetizam um hormônio que é o glucagon. Já as células beta, elas fazem a síntese de insulina. Então, vocês já devem ter visto falar já devem ter ouvido sobre glucagon e insulina, às vezes até estudado sobre. Mas o glucagon e a insulina são hormônios antagônicos, tá? Então, a insulina, ela é sintetizada ali, liberada quando a gente tem altos níveis de glicose no sangue. Então, quando a gente tem muita glicose, a gente tem um estímulo para a liberação de insulina. Quando a gente tem pouca glicose no sangue, a gente tem o estímulo para a liberação de glucagon, beleza? Então, a gente nunca vai ter liberação de glucagon e insulina ao mesmo tempo, tá? Quando a gente tem liberação de insulina, o glucagon cai. Quando a gente tem aumento de glucagon, a insulina cai, tá? Então, eles vão trabalhar de formas antagônicas. E aqui, por último,
a gente chega nas gônadas sexuais. Então, esses aqui são as gônadas sexuais. Vamos trazer elas, vamos arrastar elas mais para o lado, para não atrapalhar. Então, aqui a gente tem as gônadas. Beleza? Vou fazer de outra cor também, para não confundir. Que nada mais são, né, do que... aqui a gente tem, né, o útero, né, as trompas uterinas. Aqui na ponta das trompas uterinas a gente vai ter os ovários. Né? Então aqui a gente tem os ovários nas mulheres, tá? E aqui nos homens a gente tem lá no sacro escrotal, né? Isso aqui é o saco escrotal, né? Aqui tá o escroto, e a gente tem os testículos, beleza? Pô, ficou meio feio isso aqui, deixa eu escrever direito. A gente vai ter os testículos. E aqui nessas gônadas, né, tanto nos ovários quanto nos testículos, a gente vai ter a formação dos hormônios sexuais, masculino e feminino. Né? Então, aqui nos ovários a gente vai ter, né, então, vamos colocar aqui nos ovários, a gente tem a formação de progesterona e estrógeno. E nos testículos, a gente vai ter, né, ali a síntese e formação de testosterona, beleza? E o hormônio que vai atuar aqui nessas glândulas, né, que a gente viu, as glândulas elas são controladas também por um hormônio lá da nossa hipófise, né, que são os hormônios chamados as gonadotropinas, né? Então, a gente vai ter o LH, perdão. A gente vai ter o LH e o FSH atuando nessas gônadas, né, para que elas sintetizem esses hormônios, beleza? E aqui embaixo a gente tem um desenho da glândula pineal, tá? Então essa glândulazinha aqui embaixo, lá no cantinho vermelho, essa glândula aqui é a glândula pineal. Ela é do tamanho de um grãozinho de ervilha, então ela é uma glândula bem pequenininha que foi ali logo atrás do corpo caloso, lá no nosso encéfalo. E ela é responsável pela síntese de melatonina, tá? Então ela sintetiza ali melatonina, que é um hormônio muito importante aí para o nosso sono, beleza? Sintetizada na parte da noite, importante para o nosso sono. Então a gente tem que, por exemplo, você utilizar, tá em contato com muitas luzes próximo ao horário de dormir, né, no período da noite, atrapalha a produção de melatonina, né? Consequentemente atrapalha o seu sono, beleza? Então em relação ao sistema endócrino, né, vou tentar arrastar essa... Basicamente é isso, né? Então a gente viu aí um resumão mesmo, né, do sistema endócrino. Os principais órgãos, as principais estruturas aí desse sistema, né? A atuação dos hormônios nessas diferentes glândulas, tá? E algumas funções, né? Então a gente sabe que o sistema endócrino, né, ele é formado por glândulas endócrinas, né? A gente vai ter vários hormônios atuando nessas glândulas endócrinas. A maior parte dos hormônios são sintetizados a partir de uma ação do eixo hipotálamo hipofisário, tá? Então, uma coisa que eu esqueci de comentar, quando a gente tem o hipotálamo e a hipófise, a junção, né, do hipotálamo e hipófise, essa estrutura que a gente chama de eixo hipotálamo hipofisário, beleza? Então, o eixo hipotálamo hipofisário nada mais é do que o eixo entre o hipotálamo e a hipófise, que vão sintetizar esses hormônios aqui. E basicamente é isso sobre o sistema endócrino, tá? Se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais sobre os hormônios, como que eles atuam, né, nos diferentes órgãos depois que eles são sintetizados, tem vídeo específico aqui na parte da fisiologia, lá, playlist fisiologia, sobre cada um dos hormônios, beleza? Então é isso aí, isso é o resumo do que a gente viu hoje. Valeu por ter assistido e é nóis!